Olá, estamos de volta a mais uma EBD. Pra gente é sempre uma alegria ter vocês aqui nesse espaço. Então, já pega sua Bíblia, pega seu caderno. Vamos pra EBD? Ao longo dos nossos últimos vídeos de volta à EBD, nós temos investigado um pouquinho sobre da onde vem o medo do outro. Nós temos conversado como existe uma construção narrativa dentro do texto bíblico que nos ajuda a ter mais medo do desconhecido. Eu tenho mostrado para vocês como certas coisas foram sendo realmente construídas e esse tem sido um enorme passeio, digressão. Eu não sei mais o que eu estou fazendo, se eu estou subindo o Monte Everest, eu não sei, sobre a teologia deuteronomista. E hoje nós vamos continuar nessa incursão. Nós começamos um bloco novo falando sobre as mulheres e a maneira como as mulheres são vistas dentro dessa teologia. E da mesma maneira que eu falei das profetisas que faziam parte do movimento profético hebraico e israelense na semana retrasada? Meu Deus, eu não sei mais que dia é hoje, não sei mais que tempo que eu tô vivendo. Há 2 semanas atrás, no nosso último vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma vilã ideal. Mas, se você não está acompanhando esses vídeos, se você não sabe sobre o que eu tô falando, eu recomendo que você pare, volte na nossa playlist do De Volta à EBD, assista todos os vídeos e depois volta aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Agnes Alencar, sou historiadora, teóloga, sou pastora e também faço parte aqui do Reino em Pessoa. E nesse quadro, a gente tenta construir outras maneiras de ler o texto bíblico. Nós temos feito isso, nós temos feito essa enorme digressão e hoje nós chegamos num ponto nevrálgico, onde eu queria chegar com vocês quando eu comecei a falar sobre as mulheres. Nós vamos falar sobre uma vilã perfeita. Há algum tempo atrás, a gente fez um vídeo aqui e eu falei sobre a necessidade de um vilão perfeito. Eu falei de Golias, porque um vilão ele é crucial para a gente construir a imagem de um herói, certo? Quem seria Batman sem o Coringa, sem o Mr. Freeze? Quem seria o Spider-Man sem o Dr. Octopus e outros milhares de vilões que os nossos heróis enfrentam? Quem seria o Superman sem o Lex Luthor? A gente precisa de vilões, inclusive vilões, por vezes, ou tão fortes quanto, ou mais fortes do que os nossos heróis, para dar conta dessas histórias e para que o seu heroísmo seja, de fato, heróico. Se o vilão não for forte, qual é a virtude desse herói? Não tem, correto? Então eu comentei de como Golias foi um vilão perfeito. Ele era estrangeiro, ele construía essa imagem de um estrangeiro que zomba de Deus. E Davi era um herói perfeito para um vilão perfeito. Era um jovem pequeno, as pessoas davam um pouco por ele, e ele é um jovem que derrota Golias, de acordo com a nossa narrativa, na força do poder de Deus. Essa fórmula de heroísmo e vilania vai se repetir ao longo do texto bíblico, ao longo da nossa teologia deuteronomista, e de uma maneira muito crucial, isso se repete para construir uma vilã perfeita. Como nós estamos falando das mulheres, e a gente começou falando de como existe uma lei para falar sobre a bruxa, sobre a profetisa, de como aos poucos o culto feminino foi sendo relegado a um lugar não só menor, mas perigoso. Dessa forma, você também precisa de uma vilã perfeita. Você precisa de alguém que seja uma metáfora muito boa de tudo de ruim que uma mulher pode representar. E aí, para coroar a nossa experiência na teologia deuteronomista, nós vamos investigar uma personagem que é a nossa vilã perfeita. A história dessa personagem ela é muito ampla, ela atravessa vários textos bíblicos, mas eu queria ler com vocês o iniciozinho lá dessa história que está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel.
e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces às custas da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Secube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Muito bem, nós temos uma vilã, Eila aqui, sendo apresentada para nós, que é Jezabel, certo? Jezabel vai precisar de um herói para combatê-la, e essa figura é a figura de Elias, um profeta importante nesse contexto. Então é esse profeta que vai falar as coisas. A voz do profeta Elias é a voz da teologia deuteronomista. Toda vez que a gente está lendo o profeta Elias, a gente está lendo uma visão de mundo, uma noção teológica, uma construção histórica, contextual da teologia deuteronomista que coloca na boca do profeta aquilo que para ela é muito importante. Nesse sentido, a voz de Elias, então, está conduzindo o nosso olhar para certos lugares. E é a voz de Elias que vai nos conduzir a um olhar de medo e ojeriza a Jezabel. Dentro dessa história que Elias está nos contando, e ao ouvir a voz de Elias, nós estamos ouvindo a voz dos nossos amigos deuteronomistas, nós chegamos na história do grande embate entre Elias e Jezabel. E ao falar do embate de Elias e Jezabel, nós não estamos falando de um embate entre duas figuras qualquer. Nós estamos falando do embate entre uma religiosidade, que é a religiosidade de Jezabel, e a religiosidade de Elias. Uma maneira de ver a espiritualidade e outra maneira de ver a espiritualidade. Uma maneira de olhar para Deus e outra maneira de olhar para Deus. A religiosidade de Jezabel, ela está muito ancorada na lógica popular. Lembra que a gente já conversou sobre Asherá? Já falei para vocês, quando a gente lê no texto que Acabe construiu um poste sagrado, que poste sagrado é esse? É o templo, é a adoração a Asherá. Elias está representando uma outra espiritualidade. A espiritualidade deuteronomista, monoteísta, centrada na lei e que vai entrar em choque com uma religiosidade popular. O elemento talvez mais emblemático dessa narrativa está lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16, que conta a história de Elias no Monte Carmelo. É um texto longo, então eu não vou ler ele todo com vocês, mas eu vou apontar algumas escolhas narrativas que dão conta de nos mostrar como nós estamos ouvindo a voz dos deuteronomistas ao ouvir a voz de Elias, ok? Então, muito bem. Diz o texto que Acabe vai encontrar com Elias. Acabe chama Elias de perturbador de Israel. Elias diz que não é ele que perturba Israel, que é o rei com as suas práticas, que é o rei com a sua adoração a outros deuses que não a Javé. E então ele fala: convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá que comem à mesa de Jezabel. E aí Acabe vai, convoca todo Israel, reúne os profetas no Monte Carmelo, e então ele se dirige ao povo. E aí ele fala: olha, não aguento mais, até quando vai ser assim? Eu trouxe aqui os 400 profetas de Asherá, eu trouxe os 450 profetas de Baal, só tem eu aqui como profeta do Senhor. Vamos decidir hoje quem é Deus. Olha que coisa mais dramática, olha que coisa mais literária. É bonito esse texto, a maneira como é construído é muito bonita. E aí ele vai dizer assim: olha, os profetas de Baal vão escolher um novilho para o sacrifício, um cordeirinho, um bichinho, e eu vou escolher outro.
A gente vai preparar o altar, mas ninguém vai colocar fogo. É Deus que vai mandar fogo. O Deus que manda fogo, esse Deus é Deus. E aí, cria-se toda essa história, não sei se vocês leram essa história quando vocês eram crianças, eu li, e fala que os profetas de Baal clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Baal responde, nos gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto! Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo, precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto. Ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Aí vem Elias. E aí, a partir do versículo 30, existe uma construção narrativa primorosa aqui que nós vamos nos deter um pouquinho. Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha essa construção imagética, gente. Olha o brilhantismo disso aqui. O altar do Senhor estava em ruínas por quê? Ninguém estava usando. Tinha entrado em desuso. É isso que Elias está contando pra gente. É isso que esse texto está nos dizendo. Depois Elias apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Rememorar as 12 tribos é rememorar a unidade de Israel. É rememorar que esse povo é um povo só, de lugares diferentes, de pontos diferentes, com histórias diferentes, mas é um povo só que adora um só Deus. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta da qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente, ou seja, era fundo, tá bom? Depois dele fazer tudo isso, ele manda encher umas jarras d'água e manda encharcar o altar. Encharca, encharca, encharca. A hora do sacrifício, versículo 36, diz o seguinte: o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha isso. Não foi de Isaque e de Jacó. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, secou completamente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Elias os fez descer ao riacho de Quisson e lá os matou. Esse é um texto de terror. Existe algo mais apavorante do que você ser morto porque você crê diferente? É o que acontece aqui. Na narrativa deuteronomista, a gente já comentou sobre isso, a centralidade do culto monoteísta, ela é talvez uma das coisas mais importantes. E é por isso que esse texto aqui é tão emblemático desse conflito, desse encontro entre a espiritualidade popular e a espiritualidade do templo, a espiritualidade de uma elite religiosa. Jezabel se torna um pato nessa luta. Porque você precisa de uma vilã perfeita. Você precisa de uma vilã perfeita para te lembrar que as mulheres não são confiáveis, que elas dobram os reis, que elas que elas permitem que os reis sejam corrompidos. Dentro da narrativa deuteronomista, isso aparece em diversos momentos. Salomão foi corrompido pelas suas mulheres. Davi foi corrompido. Então, em vários momentos, a voz das mulheres aparece como uma figura perigosa.
alguém que a gente precisa tomar cuidado. Mas Jezabel, ela aparece como uma figura perigosa ao culto do próprio Deus. Sobretudo nessa história que nos é contada em 1 Reis, em que você tem um único profeta do Senhor sendo perseguido por essa mulher, que é uma mulher poderosa, que é uma mulher que tem 450 profetas que sentam à sua mesa. Essa imagem de um Elias quase que desvalido e uma Jezabel toda poderosa é a imagem também dessa perseguição ao culto monoteísta. Só que esse culto monoteísta é uma invenção deuteronomista. Até esse momento, o povo de Israel adorava múltiplos deuses, tinha várias tradições, inclusive religiosidades populares, em que a pessoa que era buscada não era um profeta no templo, mas uma profetisa, uma curandeira, uma pessoa da vila, alguém que as pessoas conheciam e que adorava a Javé, mas também adorava a Xerá, mas também adorava a outros deuses cananeus que faziam parte daquele cânon. E é nesse momento que a gente vai vendo a construção desse culto monoteísta que precisa de um herói. Elias é um dos heróis do culto monoteísta. A gente falou sobre as reformas de Josias no nosso último vídeo. Josias é um outro herói desse culto monoteísta e que também precisa de vilões. Vilões profundos. E os vilões, o que está em combate aqui dentro da teologia monoteísta é sempre essa lógica. Os vilões dessa teologia são idólatras, porque eles estão tentando responder aquela pergunta lá atrás. Por que nós estamos vivendo o que a gente está vivendo? E para eles, a única resposta possível para essa pergunta é: estamos vivendo o que estamos vivendo porque abandonamos a Deus. Porque o correto seria adorarmos a um único Deus e nós não fizemos isso. Por isso estamos vivendo o que estamos vivendo. Essa é a pergunta que eles estão respondendo. Só que para responder essa pergunta, eles precisam construir uma inimizade profunda entre a religiosidade do templo e a religiosidade popular. E aí, todo mundo que representa uma religiosidade popular, todo mundo que representa uma narrativa alternativa à narrativa única da religiosidade do templo, vai sendo solapado. Uma dessas pessoas é Jezabel, que entrou dentro da nossa tradição como uma figura perversa, que corrompe os homens, é usada como metáfora de espírito de prostituição, tem música sobre ela, tem novela sobre ela. Toda vez que esse nome aparece, parece um nome que vem direto das profundezas do inferno. Mas Jezabel era apenas uma representante de uma narrativa diferente sobre como se fala com Deus. E ela foi demonizada em função da construção de uma narrativa única e do solapamento de outras possibilidades de religiosidade. É nesse processo que o medo do outro constrói uma demonização do outro. Jezabel é um excelente exemplo para nós de como isso aconteceu dentro da teologia deuteronomista. Até o próximo vídeo. Tchau!